O que é hipnose? Então, eu vou escrever aqui. Certo? O que é hipnose? A hipnose, na verdade, ela é um estado de concentração da nossa mente, tá certo? A gente entra nesse estado de concentração todos os dias. Então, quando a gente está muito concentrado, a gente está hipnotizado. É que, na verdade, quando a gente fala hipnose, a gente pensa às vezes que é algo místico, que é algo sobrenatural, alguma coisa esotérica. E eu acho muito importante dizer logo de cara, eu sou o cara da ciência, então eu vou falar de hipnose de uma forma muito realista. Eu não vou envolver esoterismo, envolver algo sobrenatural, porque eu conheço muita gente que aprende hipnose e usa a hipnose associado com técnicas esotéricas e, enfim, né, às vezes a pessoa utiliza para fazer algum tipo de terapia, algum tipo de tratamento. Eu não vejo nenhum problema nisso, mas eu acho importante a pessoa ter a clareza e a distinção de que quando a gente está falando de hipnose e a gente está falando de esoterismo, a pessoa tem que saber que ela está usando hipnose, ó, daqui até aqui, a hipnose está falando de ciência, está falando de algo que realmente é embasado cientificamente, e daqui para frente a gente está falando de crença. Então, eu vou falar hipnose principalmente de forma bem realista e de forma bem científica, tá certo? Então, quando a gente fala de hipnose, a gente tem que levar em consideração que existem vários fenômenos diferentes envolvidos na hipnose, e a gente chama tudo de hipnose. É mais ou menos como funciona com a nossa memória. Quando a gente se lembra de, sei lá, eu lembro do nome da cor da minha camiseta é preta, eu lembro do nome da cor preta, ou se eu estou dirigindo, eu lembro de um dia que eu dirigi, ou se eu lembro de alguma coisa que aconteceu na minha infância, por exemplo, a gente chama tudo isso de memória. E na verdade, para o nosso cérebro, são coisas completamente diferentes, mas a gente chama tudo de memória. E com a hipnose também acontece isso. A hipnose engloba vários fenômenos psicológicos e a gente chama tudo de hipnose, mas às vezes são coisas muito diferentes. Então, quando a gente fala de hipnose, a gente tem o que a gente chama de teorias de estado, e teorias de não estado. Certo? O que é isso? Teoria de estado e teoria de não estado. Dave Elman, que foi um dos pioneiros aí na hipnose médica, ele utilizava a hipnose de forma médica. Ele criou algumas técnicas de hipnose que a gente utiliza amplamente até hoje, e ele utilizava a hipnose para fazer parto com hipnose, tá, para diminuir a dor, para ajudar a mulher a relaxar, para fazer cirurgias. Então ele utilizava anestesia na hipnose. E aí ele criou e estabeleceu algumas questões em relação a isso, que vão falar sobre transe hipnótico. Então o que Dave Elman falava? Dave Elman falava que a hipnose ela é um estado alterado da consciência, onde o cérebro tem uma frequência diferenciada, ele entra num estado diferenciado, e nesse estado a gente consegue fazer os fenômenos hipnóticos, né? Que no caso anestesias e tudo mais. E aí o que acontece? Ele acreditava, né, e isso é embasado cientificamente, tá? Tanto as teorias de estado quanto as teorias de não estado a gente tem embasamento científico, né? Então, quando a gente fala de anestesia, principalmente para aplicações de dor, é onde a gente tem mais material científico a respeito da hipnose. Então, Dave Elman, era muito importante para ele garantir que a pessoa estava nesse estado alterado de consciência para que ele pudesse fazer algum tipo de procedimento médico. Imagina, eu vou fazer alguma cirurgia com a pessoa, onde não vai ser utilizada anestesia, vai ser utilizada apenas hipnose. Então, para ele, o transe era muito importante. Então ele criou um passo a passo, uma indução, que a gente chama até hoje de indução de Dave Elman, que é onde ele levava a pessoa no que ele chamava de transe sonambúlico, que é onde a pessoa estaria mais apta a receber sugestões de anestesia e conseguir fazer procedimentos médicos. Então para ele o transe era muito importante, porque se você não garantir que a pessoa está em transe, como é que eu vou fazer uma cirurgia no sujeito? Ele vai sentir dor? Né? Como é que vai funcionar isso? Então, Dave Elman criou aí vários passo a passos e ele utilizava-se aí da teoria de estado. E a gente tem comprovação científica de que existe estado alterado de consciência durante a hipnose, tá certo?
Só que ao mesmo tempo a gente também tem evidência científica de teorias de não estado que seriam teorias que dizem que na realidade o transe, o dito transe, ele é algo natural que acontece com a gente o tempo inteiro e a gente consegue induzir esse mesmo estado de concentração, não necessariamente entrando num estado de transe, para que a gente consiga fazer fenômenos hipnóticos, tá? Então, quando a gente está falando de fenômenos hipnóticos, a gente tem duas linhas da hipnose. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas basicamente a gente tem a parte de entretenimento com hipnose e a gente tem a parte de terapia, que é para você fazer tratamento realmente utilizando a ferramenta da hipnose, tá? Então, na hipnose que eu ensino, na hipnose que a gente vai estar falando aqui, a gente vai estar falando principalmente de teorias de não estado, tá? Porque eu sou o cara da hipnose de entretenimento, eu sou mágico também, então às vezes eu misturo mágica com hipnose e eu gosto muito da hipnose performática, de fazer uma hipnose de impacto onde você vai fazer uma demonstração de hipnose, uma coisa assim mais entretenimento. E aí a gente envolve várias questões que a gente não pode chamar que é uma teoria de estado, porque tem muitas rotinas de hipnose que a gente faz e a gente consegue fazer até conversando com a pessoa. Ela visivelmente não vai estar em um estado alterado de consciência. Então, se a gente for falar que a hipnose que a gente está fazendo é uma hipnose baseada em estado, a gente vai estar falando de um transe hipnótico, um estado alterado de consciência, e a gente vai estar deixando de fora várias rotinas e vários fenômenos da hipnose que estão englobados dentro das teorias de estado, de não estado, certo? Então eu vou estar falando principalmente de teoria de não estado. E na teoria de não estado, acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que transe não importa. Transe não importa. Não sei se está dando para ver aí para quem está na live, acho que está... não sei se está invertido ou não, mas enfim. Por que eu digo que transe não importa? Porque se você for fazer um curso de hipnose hoje, a maior parte dos hipnólogos eles vão dizer que a hipnose é um meio de você levar a pessoa a um transe e a partir desse transe a pessoa vai estar apta a receber sugestões. E na realidade não é isso que acontece. Quando a gente está falando de hipnose de forma prática, de hipnose na terapia, de hipnose de entretenimento e não de hipnose médica, que era a especialidade de Dave Elman, a gente não tem necessariamente que se apegar a essa ideia de transe, tá certo?